Minhas queridas, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, é uma oportunidade maravilhosa nós estarmos juntos aqui para uma reflexão extremamente importante a respeito do papel que cada um de vocês tem nas igrejas locais, no presbitério de uma forma maior, mais ampla, e também na própria denominação. Louvamos a Deus pela vida e pelo ministério de cada um de vocês. A gente vai começar já fazendo uma oração a Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Amém? Pai bendito, nós te adoramos em nome de Jesus, bendizemos o teu nome. Obrigado por cada uma das tuas filhas que estão aqui hoje. Obrigado pela bondade e misericórdia do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Pelo que o Senhor tem feito através delas, em suas vidas, por suas famílias, seus respectivos ministérios, as igrejas locais. Muito obrigado. Te agradecemos e pedimos, abre nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, que esse seja um momento de edificação, de fortalecimento para as tuas filhas e para a igreja do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos também por aquelas que ainda vão entrar, que eu possa conduzi-las ao Pai, orientando, guardando e livrando também de todo mal. Nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o que eu gostaria de começar falando? A Federação de Mulheres, ela tem um foco principal, falando sobre a Federação de Mulheres, ela é uma organização, a parte da organização do sistema presbiteriano. Isso não é uma invenção da cabeça da gente do nada, mas isso já faz parte do modelo de organização das igrejas presbiterianas. Qualquer igreja presbiteriana do Brasil, presbiteriana independente, qualquer ramo do presbiterianismo já tem essa organização. Então, o que pressupõe as federações? Elas pressupõem que o sistema de governo presbiteriano ele se caracteriza fundamentalmente por um sistema colegiado, né? Então, a gente costuma falar muito das 3 atribuições principais que são de uma igreja presbiteriana e de uma igreja presbiteriana renovada. A primeira delas seria a questão do colegiado. A administração é feita de maneira colegiada e não centralizada, né? No sistema, quem preside, na verdade, nem vota. Quem preside, ele conduz a reunião e organiza toda a reunião e tudo. Então, a votação acontece ali e então, a pessoa que está presidindo, realmente só cuida da organização. Isso é assim, tendo o conselho da igreja, tá? Às vezes você acha que é o pastor que faz isso, o pastor que faz aquilo. Na reunião do conselho da igreja, o pastor não vota especificamente, tá? Ele faz uma proposta, o pessoal discute, e aí os presbíteros votam, e o pastor, então, só vota no caso do chamado voto de Minerva, se der empate. A parte disso aí a gente não vota, a gente só organiza o que está acontecendo ali. Ou, pelo menos, deveria ser dessa maneira, tá? A outra coisa também, que a gente sempre fala da questão do presbiterianismo, é a questão da sinodalidade. A primeira característica é a característica do colegialidade, da colegialidade. Trabalhar de forma colegiada, sempre em grupo, né? Evitando a tomada de decisão centrada numa pessoa só. A outro aspecto é a sinodalidade. Sinodalidade significa caminhar juntos. Então, uma característica fundamental é a igreja já surge, as mulheres presbiterianas renovadas, elas já se constituem como aquelas que querem caminhar em conjunto, e não grupos isolados. Isso é muito importante. A sinodalidade é uma característica. Nós somos igrejas autônomas, mas no sentido administrativo, apenas administrativo. A gente não compra a gente não vai mexer com o banco, a cor da igreja, cada pastor faz do seu jeito, cada igreja local faz do seu jeito, cada conselho local, na verdade, melhor dizendo, faz do seu jeito. Mas todas as igrejas presbiterianas renovadas estão todas organizadas de uma forma sinodal, caminham juntas, estão todas interligadas.
Isso é diferente de uma igreja que, às vezes, ela caminha sozinha, aquela igreja autônoma que você conhece, aquele pastor abençoado perto da sua casa, ou que o seu filho, que alguém... mas só tem aquela igreja ali, né? Aquela igreja funciona bem, Deus abençoe os irmãos, mas só tem aquela igreja ali, aquela igreja totalmente autônoma, tanto do ponto de vista administrativo, como do ponto de vista eclesiástico. As igrejas batistas são todas elas autônomas, isso é, são todas igrejas que tem a sua administração local e não tem mais ninguém que influencia ali, é simplesmente uma administração local. Tá ok? Então, essa é uma característica. E a terceira característica seria a questão da pentecostalidade. Pentecostalidade é diferente de pentecostalismo. Pentecostalismo, o que é? Um movimento que surge no início do século XX, aproximadamente no final do século XX, no final do século XIX, início do século XX, no Brasil chega em 1910. E aí você tem o pentecostalismo, que é um movimento específico, né? Então, a pentecostalidade não significa que só os pentecostais trabalham pentecostalidade. A pentecostalidade é uma característica da Igreja de Cristo. Toda a Igreja de Cristo tem que ser uma igreja que desenvolva a sua pentecostalidade. Entendeu? Isso significa que é uma igreja que se fundamenta muito, se organiza a partir do que ela compreende do Pentecostes, né? A partir do que seja o Pentecostes, aí compensa a gente estudar melhor o que seja o Pentecostes. Eu gosto sempre de falar do Pentecostes como uma festa maravilhosa, de muita criatividade, muita interação e muita diversidade. Então, olha, revisando aqui, somos uma igreja presbiteriana renovada, e na estrutura presbiteriana renovada, nós temos 3 características que são importantes, que é a colegialidade, que é a sinodalidade e que é a pentecostalidade. Isso nos define, então, como presbiterianos, e vai organizar nosso modo de pensar a administração em todas as áreas da nossa denominação. Então, a gente já sabe que nós não estamos caminhando sozinhos, já sabemos que a nossa administração é administração colegiada, e sabemos também que nós somos uma igreja renovada, isso é uma igreja que prima pelo exercício atual da sua pentecostalidade, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para poder apresentar para vocês. E aí... Ok. Então, tá. Eu posso passar depois esse material para vocês. Mas, então, dentro do sistema presbiteriano, nós temos uma forma de organizar o sistema que é através das federações. As igrejas locais têm as uniões internas. Todas as igrejas locais têm as suas uniões internas, de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes e crianças, dependendo do tamanho da igreja, mas basicamente toda igreja tem união de homens, união de mulheres, e união de jovens e adolescentes e também de crianças, né? Da sua forma de organização. A gente não trabalha com a nomenclatura departamento. Departamento é uma coisa que surgiu fora do contexto presbiteriano. Então, a igreja não tem departamento no sentido nada da palavra, porque departamento vem de um contexto empresarial, não é isso? As empresas têm departamentos que são específicos. O departamento de cama e mesa, o departamento de artigos de pesca, o departamento de ferramentas. Cada departamento, né, tem ali. E a gente sabe que a igreja não é uma coisa, não pode ser departamentalizada. Isso acaba causando um transtorno muito grande na forma de pensar das pessoas. Por quê? Porque por muitos anos a gente ouviu as pessoas falando assim: o departamento de mulheres está uma bênção, mas o departamento de homens está fraco na igreja. Ora, num conceito, numa percepção que seja uma percepção presbiteriana, não é possível você falar que a união de mulheres
que não é o departamento de mulheres, que a união de mulheres, ela está bem, mas os jovens estão ruins. Porque não tem como, está tudo conectado. A união de mulheres só vai estar bem se a união de jovens também estiver bem. Então, se tiver alguma coisa acontecendo na união de jovens, a união de mulheres tem que ajudar, tá assim também na união de homens. Então, essa coisa de que cada um faz aquilo que lhe deve, não é característica da igreja presbiteriana, porque está tudo integrado, está tudo integrado. Homens, mulheres, jovens, está tudo integrado. Né? Então, se cada igreja local tem a sua união de mulheres, essa união de mulheres trabalha com as mulheres da igreja local, de várias idades, também os presbitérios têm a sua organização dessas uniões de mulheres. A parte do presbitério que dá visibilidade para isso que nós estamos falando, da nossa sinodalidade. Isso é para o fato de que nós estamos caminhando juntos, né? Então, estamos caminhando juntas. Então, nesse sentido aí, a igreja, o presbitério, perdão, ele vai unir as uniões internas, por assim dizer, para que essas uniões possam conversar, ele vai promover essa unidade dessas uniões internas. O que é importante dizer é o seguinte, que no nosso contexto, a federação, ela tem um foco específico nas lideranças das uniões internas. O foco da federação são as lideranças das uniões internas. É o diálogo com essas uniões, com essas lideranças dessas uniões, que vai trazer novas ideias, que vai trazer novas propostas, que vai fazer conhecidos os problemas que são característicos da nossa região, e como é que nós vamos resolver juntos esses problemas, como é que nós vamos fazer propostas, quais são os nossos dilemas comuns e o que nós podemos fazer para ajudar os outros ou outras nos seus dilemas específicos, né? Então, a federação, ela não é o foco da federação ficar marcando atividades, o foco da federação é auxiliar as lideranças locais para que elas possam desenvolver melhor o seu trabalho. E aí, essas lideranças locais, prestem bem atenção nisso, é que vão promover entre si esses cultos de relacionamentos, né? O culto lá, o aniversário da igreja tal, como é que vão fazer isso? Isso não é coisa da federação. E não dá para a gente poder fazer, a federação fazer isso, porque senão você fica entrando na programação de igreja, não tem jeito de a gente saber de tudo. E o que é interessante, então? Se as irmãs lá do Jardim Alvorada vão lá na festa de aniversário da igreja lá no Minaslândia, ou em qualquer outro lugar que seja, elas fazem isso aí porque a união de mulheres da igreja local conversa com a união de mulheres da outra igreja local, os líderes conversam e organizam isso aí e pronto. Né? Agora, junto ao presbitério, a gente foca no trabalho com as lideranças. Então, isso é muito importante. Então, a nossa fala aqui, ela privilegia as mulheres que estão desenvolvendo liderança nas uniões de mulheres das igrejas locais, ok? O foco é esse aí, porque nos interessa, o número de pessoas é menor e a gente pode dar uma assistência maior quando o número de pessoas é menor. Por exemplo, aqui nós temos uma sala, que nós temos aqui cerca de 12 pessoas. Nessa sala é um número razoável de pessoas que fica fácil você conversar, fica fácil você orientar, você entende melhor, as interferências são menores, então fica mais fácil você orientar desse jeito, tá bom? Então, a mensagem da nossa palestra hoje, para liderança das uniões de mulheres, como foi apresentado pela missionária Gardênia, é organização, propósito e acolhimento. Essas são 3 chaves bíblicas para a liderança feminina no crescimento sustentável da igreja renovada, da igreja presbiteriana renovada. São 3 chaves bíblicas que nós vamos entendê-las, cada qual da sua maneira, e nós sabemos que isso, para uma igreja que está fazendo 50 anos, né, é uma igreja que já tem uma caminhada boa, mas é muito curta, e ainda está na expectativa de muitas mudanças, muitas transformações. Então, eu quero receber vocês aqui, né, com alegria, né, com alegria de quem sabe que Deus tem levantado no presbitério de Belo Horizonte esse exército maravilhoso de mulheres consagradas, né, filhas, esposas, mães, avós, jovens em formação, obreiras, mulheres
né, discretas, lideranças destemidas, mulheres valorosas que estão lutando. Então, nas próximas páginas aí, eu quero conversar com vocês sobre essas 3 palavras, que se nós tomarmos 3 palavras juntas, nós vamos perceber que é possível a gente trabalhar um projeto de sustentabilidade da saúde de qualquer igreja local e, sobretudo, né, sustentar o coração da mulher chamada para a liderança, que é sempre um fato especial, né, uma dimensão especial da vida de cada um de nós que exerce o papel de liderança. Bom, nós somos filhas, e eu vou falar no feminino aqui, porque somos todas mulheres, então não tem sentido eu ficar falando aqui, né, no tal do gênero neutro, se são todas mulheres, nós estamos falando por união de mulheres. Então, nós somos todas filhas de um peito renovado. Eu gosto muito da expressão peito renovado, porque é aquela expressão que tem lá no nosso hinário, né? Em meu peito renovado, arde o fogo do Senhor, é a bênção do Espírito, nos enchendo de fervor. Então, nos enchendo de fervor. Então, a igreja, nesse final de semana passado, a igreja foi comemorado o dia da Igreja Presbiteriana Renovada. Pastor, mas o que é isso? A gente tem uma data que é 8 de janeiro e tem uma data que é na metade do mês de julho. Então, o que acontece é o seguinte, quando as igrejas presbiterianas começaram a conversar, a Igreja Cristã Presbiteriana e a Igreja Presbiteriana Independente Renovada, quando elas começaram a conversar, elas gastaram bastante tempo de conversa para poder chegar a um denominador comum e entender que queriam a mesma coisa, né? O movimento da renovação começa dentro das igrejas presbiterianas do Brasil, começa dentro das igrejas independentes. E olha, queridas, historicamente, não foi nada fácil isso acontecer. Os nossos pais, as nossas mães, eles foram expulsos das igrejas presbiterianas do Brasil, das igrejas presbiterianas independentes. Igrejas todas foram expulsas, pastores foram expulsos das igrejas, né? Então, isso foi um fato que foi muito traumático para a vida de muitas pessoas, senhor. Permitir que o pessoal entre. Mas foi um fato muito traumático para a vida das pessoas. O que acontece aqui é o seguinte, o que nós temos, então, é que em mais ou menos em 1974, na metade do ano de 1974, né, na metade do ano de 1974, eles se reuniram para poder conversar sobre os rumos que iriam tomar e como é que essas duas denominações poderiam conversar. Então, no meio do ano de 74, eles decidem que vão organizar, que vão se juntar e formar uma denominação só. E a reunião para que isso pudesse acontecer foi marcada para 8 de janeiro de 75. Então, por isso que você tem 2 datas. Você tem essa data do início do ano, que é a data em que o pessoal começou a conversar, organizando. Depois eles decidiram, então eles foram conversando mais, foram fazendo mais reuniões para poder saber se dava certo, o que tinha que mexer, tinha patrimônio, tinha as mudanças que deveriam ser feitas, organizar um estatuto, um regimento interno, para que em 1975 a denominação pudesse realmente ser concretizada em 8 de janeiro de 75. Então, a IPR nasceu desse movimento espiritual que percorreu o meio presbiteriano brasileiro na década de 60, na década de 70, no Paraná, em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco. E o que nós buscávamos naquela época era mais do Espírito Santo, né? Mais oração, mais palavra, mais consagração. Era uma perspectiva de renovação mesmo. Tudo bem, as igrejas são fundamentadas na palavra, mas nós queríamos algo que realmente demonstrasse essa nossa pentecostalidade dentro de um contexto brasileiro, a partir das nossas experiências de fé também. Então, quando a gente começou, a gente era pouco mais de 8 mil membros e 84 igrejas. E hoje, nós somos cerca de 75 mil membros. São mais de 1.000, são praticamente 1.600 pastores, 1.300 igrejas, e nós estamos em 39 países. Então, é uma igreja que já está, a meta é chegar nos próximos, isso aqui com a estatística de 2024, né? Certamente nós já passamos os 175 mil pessoas, encaminhando para 200 mil pessoas,
o segundo ramo do presbiterianismo que mais cresce é a Igreja Presbiteriana Renovada. O que essa igreja é? O que você, como uma mulher renovada, tem de distintivo? Primeiro, é a ênfase no Espírito Santo, né? A busca pelos dons e pela vida pautada, né, pelo Consolador, é a marca de nascença e não é uma novidade, não é uma moda, não era um modismo de 1970. Até hoje, a mulher presbiteriana renovada ela está enfatizando a obra do Espírito Santo também. Ela sabe do Filho, sabe do Pai, mas ela quer mostrar a obra do Espírito Santo e a dimensão específica dessa obra. A segunda coisa é essa pregação ardorosa e uma vida de oração. Arde o fogo do Senhor, como a gente sempre canta, não é isso? Não é só uma figura de linguagem, é um modo de vida da comunidade renovada, ardente realmente mesmo. E nós tivemos sempre uma vocação missionária, sempre uma vocação missionária. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que a nossa MISPA, a nossa missão, significa Missão Cristiliaca, o nome oficial de nossa missão é honra a uma mulher. E isso não é por acaso, é uma confissão da identidade. Priscila e Áquila trabalhando juntos na pregação do Evangelho, para o crescimento. É uma coisa fantástica se nós olharmos por esse lado aí, exatamente porque nós percebemos aí algo que tenta, né, equacionar de forma muito sensata o papel que as mulheres têm no crescimento da nossa denominação. Bom, não são 3 programas que a gente está falando aqui hoje, mas são 3 disposições da alma da pessoa. Organização, propósito e acolhimento. Quando é 9h30, eu vou parar de receber pessoal para entrar aqui, tá bom? Eu não vou receber mais, não. Então, são 3 programas, não são 3 programas, na verdade, são 3 disposições da alma, né? Primeiro eixo é o eixo da organização. Quer dizer, ordenar as coisas de Deus com decência, né? Porque a excelência, ela não se opõe à espiritualidade, mas ela é a expressão da espiritualidade. Então, organização é assegurar que realmente as coisas sejam ordenadas, que você esteja programando, que você tenha objetivos claros a ser alcançados, e não simplesmente fazer por fazer uma programação, ou fazer porque acha bonito. Que objetivos eu vou alcançar fazendo essa programação? Que metas eu tenho que alcançar com as mulheres da igreja, considerando que eu quero fazer alguma coisa para poder ajudar essas mulheres a alcançar alguns objetivos? Então, a organização. A segunda é a questão de definir propósito, né? Quer dizer, reconhecer para tal tempo como esse, né? Para agora, e não para 1970, e não para 1980 e 80, não para 1990. O que é agora? O propósito é agora. É o chamado singular que Deus preparou de antemão para cada um de nós para o tal tempo como esse. Né? Se o tempo está desse jeito, como que nós vamos trabalhar? Quais são os nossos propósitos para alcançar essas mulheres nesse momento aqui? E não ficar com a cabeça em 1985, quando as coisas davam certo de um jeito e depois pararam de dar certo exatamente porque os seres humanos não ficam parados na mesma ideia o tempo todo, mas estão sempre dinamizando. E o terceiro eixo é o eixo do acolhimento. Né? Abrir a casa, a mesa, abrir o coração. Porque a Igreja de Cristo se conhece pelo modo como ela recebe o que chega ferido. A mulher que chega ferida. É por isso que essa igreja se reconhece. Então, vamos trabalhar aqui organização, propósito e acolhimento. Tá bom? A gente vai falar sobre cada um deles aqui, vocês. Organização. Organização. A ordem é como Deus se revela. Deus se revela de forma ordenada. E é dessa maneira que a igreja floresce. Tá? Vamos ter sempre em mente o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo com decência e ordem. Faça-se
tudo com decência e ordem. A gente tem algumas lições bíblicas que são importantes, né? Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 18, Jétro vai ensinar para Moisés. Ninguém carrega tudo sozinho. Delegar, minhas queridas, é uma questão de obediência e não de fraqueza. Delegar é uma questão de obediência e não de fraqueza. Isso. As 12 viúvas, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a igreja primitiva teve que se readaptar para não descuidar das pessoas mais frágeis. A demanda fez a igreja se organizar. Presta atenção nessa parte de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Foi uma demanda externa que obrigou a igreja a se adaptar, a se organizar. Então, essa igreja precisa ser flexível, essa união de mulheres precisa ser flexível para poder se adaptar às necessidades que são apresentadas. Né? O que a gente tem de eterno é o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho, ele já nos permite o quê? Exatamente pensar na importância de nós estarmos atentos às demandas e nos organizar. Presta atenção que as demandas significam serviço, e serviço significa ministério. Pessoal, como sempre as demandas estão mudando, isso significa também que os ministérios estão mudando. Porque o ministério é o serviço que a gente presta. Então, os ministérios estão mudando. Por isso que nós temos união de mulheres e você tem outros ministérios. Os ministérios, eles são dependendo da situação, dependendo do momento na história. Então, às vezes você tem um ministério ali que ele dura 4 anos, 3 anos, 4 anos, mas depois acaba a necessidade daquele ministério, e aí você tem que ter outro ministério. Aquele já não é mais o ministério, aquele não é mais o serviço que você precisa fazer. Então, o fato é que as pessoas precisam compreender que os ministérios, eles são serviços que nós estamos prestando de acordo com a demanda que nós estamos vivenciando, né? Então, e a segunda coisa é a gente pensar nessa mulher de Provérbios, capítulo 31, que é fantástica, essa mulher que administra, essa mulher que negocia, essa mulher que planta, essa mulher que ensina. O termo mulher virtuosa é Shet Shayil, mulher de força, né? O pessoal usa o termo virtuosa, mas a expressão melhor seria mulher de força, o que para mim já é extremamente significativo, né? Uma coisa é falar virtuosa, mas outra coisa é uma mulher forte, mulher que tem força, né? Então, para o nosso tempo, uma união de mulheres organizada não é uma união de mulheres burocrática. É uma união de mulheres em que cada mulher sabe onde serve, quem apoia e para onde caminha. Então, primeira coisa, organização. Faça-se tudo com ordem e decência. Afinal, Deus se revela de forma organizada e é assim também que a igreja vai crescer. Tá? Outra coisa, então, é a questão do propósito. Para tempo como este, queridas, Deus não improvisa vidas. Deus não improvisa vidas. Deus não fica improvisando nada, aliás. Né? O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Né? Então, o que o propósito faz por nós? O que ter propósito faz por nós? Primeiro, dá clareza, né? Quando você está cansada. Você tem clareza quando você está cansada. Sabemos por que nós continuamos, mesmo quando ninguém está nos aplaudindo. É preciso ter propósito. Segundo, dá coragem quando você tem que enfrentar a oposição. Assim como Esther, né? A rainha entra na sala, mesmo sem convite, Esther capítulo 4, versículo 16, e toma uma posição diante do que estava acontecendo. Eu sei que não pode acontecer assim, então tem que se posicionar. Não tinha ninguém aplaudindo, não tinha ninguém, arriscou. E a terceira coisa, o propósito nos dá contentamento naquilo que muitas vezes é invisível. Contentamento. As pessoas não estão vendo a sua felicidade, mas você consegue perceber algo diferenciado. Quem serve pelo propósito não precisa ser vista para servir bem. Precisa ser apresentada para servir bem. Né? Então, o propósito
ele nos dá clareza no cansaço, ele nos dá coragem na oposição, e ele nos dá contentamento diante da invisibilidade. Uma pergunta pastoral que é fundamental: se Deus levantou a irmã como líder da União de Mulheres da sua igreja, qual é a boa obra que ele preparou para você fazer justamente aí onde você está e agora? Se Deus a levantou como líder da União de Mulheres da sua igreja, qual é a boa obra que ele preparou para você fazer justamente aí e agora? O que Deus colocou você para poder fazer aí, agora? Então, assim, a gente trabalha bem a questão do propósito. Vamos nos lembrar? Organização, propósito e, finalmente, acolhimento. A Casa Aberta é a primeira apologética do Evangelho. Apologética significa defesa da fé. A primeira coisa que realmente defende, que faz o Evangelho ser uma verdade que transforma, que liberta, é a Casa Aberta. Não vos esqueçais, Hebreus capítulo 13, versículo 2, e vocês podem ver Romanos 12, 13, 1 Pedro 4, 9, não vos esqueçais da hospitalidade, pois alguns, praticando sem o saber, hospedaram anjos. E eu sempre tenho pregado isso nas igrejas por onde tem passado, falando sobre essa hospitalidade, que é a questão do acolhimento. A gente poderia dizer, não vos esqueçais do acolhimento, pois alguns, praticando acolhimento, sem o saber, hospedaram anjos. 3 dimensões desse acolhimento podem ficar claras para a gente. Lídia, por exemplo, abriu a casa dela. Atos capítulo 16. Lídia, como é que abriu a porta da sua casa? A primeira igreja europeia começou na sala de uma mulher que insistiu em hospedar aqueles discípulos que estavam pregando, aqueles pregadores. Marta preparou a mesa. Lucas 10. Não tenho nunca na cabeça de vocês a ideia de que Marta estava fazendo alguma coisa errada, né? E pelo contrário, aquilo que Jesus faz não é uma repreensão dizendo você está errado nisso, né? Porque ela fez algo que foi fundamental. Ela servir à mesa e escutar não são rivais, ela estava servindo, não podia fazer as duas coisas. São as duas mãos do mesmo amor. Servir à mesa e escutar, né? Então, é preciso saber exatamente, né, o momento certo, mas só ficar escutando também não vai conduzir a nada, e é necessário depois você lavar toda a vasilha suja que ficou da festa, porque senão não tem jeito de ficar, né? Então, e Febe abriu o caminho, Romanos 16, Febe é uma diaconisa de Cencreia, uma região de Cencreia. Provavelmente ela que era portadora, ela que levou a carta aos romanos e protegeu muitas pessoas. Então, as nossas mães, elas eram todas mulheres cuja compreensão do acolhimento era a forma de pregação mais aparente que poderia ser expressada, né? Acolhimento sempre foi uma característica da mulher cristã. Então, uma verdade dura, mas uma verdade doce é a seguinte: a mulher, falando agora, então, que nós estamos pensando no acolhimento das mulheres dentro da igreja, União de Mulheres, a mulher machucada que entra pela porta da sua igreja no domingo, ela não vai se lembrar do sermão que foi pregado, mas ela vai se lembrar de quem olhou nos olhos. Ela vai saber o que foi pregado, mas ela vai se lembrar se você chegou para ela, olhou dentro dos olhos dela, deu um abraço nela e acolheu essa mulher. Ela vai se lembrar disso. E ela vai voltar por causa disso. E não só porque teve um bom sermão, porque talvez ela nem tenha tido tempo, e nem coração, e nem cabeça para poder guardar o sermão, porque às vezes a gente acha que todo mundo que está ali está com a cabeça naquele lugar, pronto para poder guardar o sermão, mas essa mulher, às vezes, ela está pensando no problema que ela deixou em casa, como é que ela vai resolver a situação financeira da família dela, ela está pensando em muitas coisas, ela não sabe nem onde é que ela está direito. Então, nós não vamos cobrar dela que ela tenha guardado tudo aquilo que nós falamos, mas o que nós podemos fazer é olhar dentro dos olhos dela e dar um abraço nela e mostrar isso, dizer para ela que ela é muito importante e que nós estamos aí para poder ajudá-la.
Vamos pensar junto, nós não somos as primeiras, né? A Bíblia é recheada do ministério de muitas mulheres. Eu quero só passar no ministério dessas mulheres aqui, para que você se lembre muito bem disso. A Escritura oferece uma galeria maravilhosa, plural, de mulheres que são líderes. E cada uma encarna, à sua maneira, esses três eixos que nós apresentamos aqui. Por exemplo, Débora, Juízes, né, capítulo 4 e 5. Débora foi profetisa, juíza, líder militar. E essa mulher vai chamar para si, né, vai chamar a si mesma de mãe em Israel. E foi uma liderança que gerou 40 anos de paz em Israel. Uma mulher. Naquele contexto, onde as mulheres ficavam por conta das coisas mais familiares, essa mulher se levanta e se desponta e vai ser uma das juízes, promovendo uma liderança de 40 anos de paz. Esther, nós conhecemos um pouco sobre a história de Esther, capítulo 4 de Esther. Se perecer, pereci. Se o povo morrer, eu vou morrer mesmo. Quem de nós tem coragem de falar isso? Se perecer, pereci. Coragem estratégica, né? Jejum coletivo, ação política no exílio, mulher que demonstrou realmente a sua firmeza e o seu ímpeto foi de promover a libertação do seu povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Priscila que ensinou a Apolo, um homem eloquente, com maior exatidão, e que vai dar um nome também à nossa missão, Priscila e Áquila. Priscila é uma mulher que vai estar por trás de todo o trabalho que vai ser feito daquele que é considerado um pregador, que a gente sabe que foi um pregador eloquente pelo texto das Escrituras. Mas tem uma formação aí que nós devemos a Priscila. Febe foi aquela diaconisa que nós já falamos de Sencreia, significa, ela era considerada uma protetora de muitos, isso é prostatis, que é no termo no grego. Provavelmente ela foi a portadora da carta de Paulo aos Romanos. Lídia, comerciante de púrpura, primeira convertida da Europa, a sua casa se tornou a primeira igreja da Europa. Sheftail foi aquele que eu falei com vocês, essa mulher de Provérbios 31, essa mulher de valor, essa mulher de Provérbios 31, ela administra, ela planta, ela comercia, ela ensina com sabedoria e ela teme o Senhor. Essa mulher é uma mulher forte, essa mulher de Provérbios, né? Bom, alguns números para vocês para pensarmos juntos. A igreja evangélica brasileira tem o rosto de mulher. Quer dizer, os evangélicos no Brasil saltou de 21,6% para 26,9% da população. Aproximadamente, nós já estamos quase chegando aos 50 milhões de brasileiros que são evangélicos. Desses 50 milhões de brasileiros evangélicos, né, de 47,4%, nessa estatística de 2024, 55,4% dos evangélicos brasileiros são mulheres. E esse está sendo estável há décadas. Isso não muda, não. Ora, a maioria, 55,4% da igreja, ela é composta, dos evangélicos, é composta por mulheres. Bom, em 2024, nossa estatística era que nós tínhamos 174 mil membros aproximadamente. Então, o que a gente tem é uma estatística que vai dizer que mais da metade da igreja é feminina. Então, mais da metade da liderança que temos ainda a formar vai ser feminino também. Isso dá mais de 96 mil mulheres. 54% da população dos membros da Igreja Presbiteriana Renovada quase são mulheres. Então, a estatística é essa. Então, nós temos uma demanda feminina que é clara. Nós temos um alcance que é claro nesse sentido, né? Então, essa estatística nos coloca a pensar, nós temos uma demanda que a gente precisa, que é uma demanda que ela não vai ser suprida. Tem muita igreja. Não, gente, tem muita igreja, mas ainda precisa de mais igreja, ainda precisa de mais pessoas pregando o evangelho, precisa de pessoas que tenham
condições de estarem formados, pessoas que tenham realmente organização, pessoas que tenham propósito e pessoas que sejam capazes de acolher. Algumas dicas que eu gosto muito de falar aqui, e que eu acho que vai ser fundamental para você como líder. Continue a estudar. A mulher que se forma, ela não deixa de ser mãe e esposa, mas ela se torna mais, além de ser mãe, de ser esposa, ela se torna também uma profissional na sua área de atuação. Procura apresentar-te a Deus aprovada, como a obreira que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, adaptando aqui o texto de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovada. Querida, sua formação não termina aqui. Então, algumas coisas podem te ajudar a desenvolver ainda melhor o seu ministério. Um plano de leitura da Bíblia inteira, em 2 anos, 1 ano, 2 anos, com comentários bíblicos acessíveis, fazer leitura da Bíblia, mas com estudo. Estudar mesmo. Buscar um curso para você poder estar fazendo nos seminários para ter renovados. Você se anote de Anápolis, oferecem trilhas de curso para leigos e leigas, presenciais à distância. Então, é qualquer coisa que você pode fazer no seu tempo vago. Você, mas o pastor não tem um tempo vago. Mas você tem ministério. Se você tem ministério, você tem que criar tempo para você poder se formar. Não é questão de opção. Ministério não é só com a sobra do tempo que você tem. É preciso que haja um tempo específico para você poder cuidar do seu ministério. Talvez também com grupos entre irmãs, não é isso? Um livro por trimestre, por exemplo, lendo em roda, né? Quem sabe, vamos ler o livro de Tito, vamos ler o livro de Timóteo, vamos ler o livro X, né? Dentro da sua união de mulheres. Pensar na mentoria intergeracional, cada mulher madura, acompanhando pelo menos uma mulher mais nova, e cada mulher mais nova ensinando para uma criança, mas é preciso ter estratégia. Você precisa continuar estudando para poder entender melhor quais são as estratégias que você pode aplicar no seu contexto. Deus pode sim te dar uma estratégia do nada, de repente você está lá, mas geralmente ele vai usar um processo para poder te dar estratégia, trazer uma estratégia no seu coração. Mas o problema que nós temos hoje é o problema que nós enfrentamos na sociedade brasileira. Muitas vezes a irmã quando termina o ensino fundamental, depois conclui o ensino médio e nunca mais vai fazer curso nenhum. E aí vai para dentro da igreja, e hoje em dia as pessoas ficam muito escutando na internet, ouvindo essas coisas na internet, seguindo pessoas na internet, vai lá na igreja e acha que a igreja dela tem que ser igual àquela pessoa que ela viu lá na internet. Isso não é uma verdade. O que nós estamos falando aqui é que você tem que conhecer muito bem a sua realidade, estar preparada para poder resolver os problemas da sua realidade. E não daquela pessoa que está lá longe, no outro mundo, e que você nem sabe o que realmente ela está fazendo da vida dela, e se ela realmente é crente o suficiente para poder dizer o que você precisa fazer. Então, não pare de estudar, continue a estudar. Entra no site do seminário, tem muito curso de graça lá para você poder fazer. E tem muito curso que é pago, mas é coisa mixaria, R$100, você paga, faz um curso e vai se aperfeiçoar. O que você não pode fazer é ser uma líder que passa ano e sai ano e você não aperfeiçoa o seu ministério. Em outras palavras, você não prospera os seus talentos. Você acaba se encaixando naquela parábola do talento, naquela pessoa que pega o talento que Deus deu e enterra. É preciso formação continuada, o tempo todo é preciso estar estudando. Né? Então, 6 desafios que Cristo nos entrega não são problemas para a gente lamentar, mas são frentes de missão para uma união de mulheres que se leva a sério. Preste atenção. Primeira coisa, transição de lideranças. Muitas uniões de mulheres ainda dependem das mesmas irmãs há 20 a 30 anos. E aí o que vem depois? Isso é um problema clássico. Um problema que vocês enfrentam em suas igrejas. Aqui eu já abro um parênteses para poder dizer o seguinte: o problema é que se você não discipular ninguém, se você não pegar a pessoa para discipular, ela não vai aparecer do nada
para poder ser líder e para poder continuar o trabalho que você está fazendo. Você vai ficar pensando que o trabalho que você está fazendo, se vier fulano ou ciclano, não vai dar conta de levar. Isso é o maior engano que a gente tem. Mas qual que é o problema? O problema é que ninguém está querendo, o problema é que as pessoas, as líderes, não se dispõem a fazer um discipulado para poder promover o surgimento de novas lideranças. Então, aqui nós estamos assumindo a responsabilidade como líderes. Então, a primeira coisa, essa transição de liderança tem que ser pensada. Se você está pensando em parar, você tem que começar a discipular. Você tem que fazer um discipulado. Na verdade, eu deveria estar discipulando. Uma outra realidade que a gente tem é o seguinte: os jovens estão saindo silenciosamente da igreja. A geração de 15 a 29 anos está abandonando as igrejas sem falar nada. E a gente precisa entender o que está acontecendo. Qual que é a linguagem que precisa ser falada. Ah, porque os jovens não estão fazendo nada. Lembra que eu falei com vocês no início aqui, que cuidar do membro da igreja, pastorear a pessoa, a mulher que está dentro da igreja, não é só atribuição do líder de jovens. Se a menina tem 15 anos de idade, ela tem que ter lá uma liderança de jovens, mas ela precisa estar sendo discipulada por uma mulher mais experiente. Porque ela não dá para jovem só discipular jovem. Isso é um engano, isso. Cria uma rede de jovens, o jovem fica sozinho, só fica jovem lá. É preciso que haja uma integração de diferentes gerações. Então, jovem não pode ficar cuidando de jovem sozinho, né? Jovem precisa de uma pessoa madura que esteja junto com ela para poder conduzi-la, para poder orientá-la. É assim que tem que ser. Jovem cuidando de jovem só sabe o que vai dar, né, nesse sentido. Saúde emocional pós-pandemia. Vamos sempre nos lembrar que a pandemia mudou a vida de todo mundo. Todos nós vivemos ansiedade, luta, esgotamento materno, mães que perderam filhos, enfim, coisas terríveis. Então, nós ainda estamos sofrendo as consequências da pandemia, e a União de Mulheres precisa saber acolher e encaminhar. Muitos problemas que nós estamos hoje vivendo estão relacionados exatamente àqueles 2 anos de pandemia, e nós precisamos lidar com isso, não podemos fechar os nossos olhos. Quarto, um uso pastoral das redes. Use as redes sociais com vídeos curtos, sem trair o evangelho, sem ficar com mensagem positiva. Se você profetizar isso aqui, vai acontecer. Se você fizer assim, vai acontecer. Não, esse positivismo ingênuo, para não falar outra coisa, esse positivismo ingênuo não considera o pecado, não considera que as pessoas pecam. Ah, como é que você vai falar com a pessoa? Pode fazer assim que Deus vai te abençoar. Você tem que falar com a pessoa o seguinte, fala assim, olha, você tem que primeiro fazer uma análise da sua vida, para ver se você não está vivendo em pecado. Se você não estiver vivendo em pecado, aí você pode até desenvolver um trabalho e quem sabe você vai ser abençoado nesse sentido. Mas se você está todo cheio de pecado, todo empencado de coisa ruim, fazendo um monte de coisa errada, como que eu vou profetizar em cima da vida de uma pessoa que vai dar tudo certo para ela? Então não adianta pensar assim, amanhã vai dar tudo certo para mim se você está vivendo uma vida de pecado. A mensagem bíblica é essa. É isso que nós estamos falando para as pessoas. Né? Segundo, a gente tem que tomar cuidado porque essa polarização acaba fraturando. O que eu digo? Famílias foram muito divididas nos últimos anos por questões políticas. A comunhão em Cristo deve ser maior e visível. Tem muita família que brigou porque uma votava num candidato, outra votava no outro. Isso trouxe muita discórdia, inclusive, dentro da igreja. Falta de respeito pelas pessoas com as quais você está lidando. E a formação teológica, né, que precisa que nós ampliemos o nosso acesso das nossas mulheres. Precisa de mais mulheres fazendo teologia. Você vai olhar lá os seminários, tem mais homens fazendo teologia. Então, hoje tem curso de teologia à distância, que pode fazer na sua casa, e pode fazer um grupo de pessoas para poder estudar juntas. Às vezes o curso é à distância, mas vem aí 3, 4 irmãs. Vamos fazer juntos, gente, um curso de teologia? Aí as 4 se reúnem para poder estudar. Pastor, vem dar uma palavra para a gente aqui sobre essa matéria. Dinâmica. Não é esperar para ver como é que vai ficar. É preciso mais mulheres com acesso à teologia, a seminários, a cursos, a mentorias sérias, coisas que são realmente sérias. Não adianta a gente chorar por aquilo que está sendo, pelo leite derramado, como o pessoal diz. Bom, vou dar para vocês aqui 5 passos para o que a gente pode pensar para a próxima década, apontando já para a finalização. Primeira coisa, nesses 30 dias,
Vamos fazer um diagnóstico. Os próximos 30 dias. Quantas mulheres nós somos? Quem está liderando? Quem falta? Vamos fazer uma fotografia honesta da nossa união de mulheres para a gente poder saber o que é que está acontecendo. Lembre-se que a união de mulheres nunca estará uma bênção se ela não estiver conectada com a união de jovens, com a união de homens, e estiver isso integrando uma igreja toda. Segunda coisa, segundo passo. Procura 3 mulheres para poder caminhar perto de você nesse restante de semestre. 3 mulheres. Não procura mais do que isso, não. 3 mulheres que vão caminhar junto com você. Jovens, pessoas da sua idade, enfim. 3 mulheres. Você vai se encontrar com essas 3 mulheres semanalmente, vai conversar, vai orar, vai discipular. 3 mulheres. Vocês são líderes. 3. Que você vai pegar com afinco para você poder estar trabalhando. Terceira coisa. Formação, uma formação que seja anual. Uma formação, todo ano tem que ter uma formação nova. Um livro, um curso, um retiro por ano, isso a gente faz, né? Na terceira a gente faz sempre um retiro por ano. Não apenas como uma opção, mas como parte do calendário oficial. Isso que a gente fez já há alguns anos. Nós temos um retiro, que é parte do calendário oficial da igreja. Não é de vez em quando fazer retiro. É organizar para que a igreja tenha certeza que sempre tem esse momento para poder parar e pensar. Precisa dessa formação. Conhecer como é que está a realidade da igreja. Quarto, uma coisa que você pode fazer. Quem sabe, uma ceia, um chá, um domingo à tarde. Hospitalidade programada não é fingida, ela é sábia. Convidar para poder estar na sua casa, você é líder. Convidar para poder ir na sua casa, quer que estão mais perto. Ah, mas o que a gente faz na igreja? Fazer na igreja é muito bom, né? Mas a gente está querendo trazer a noção dessa familiaridade. Sucessão planejada. Comece hoje a formar quem assumirá a liderança daqui a 3 anos. Presta atenção. Falei com você pegar 3 mulheres para você poder discipular, pensando que essas 3 discípulas suas são aquelas que vão assumir a liderança da União de Mulheres daqui a 3 anos. Projetar, gente. Organizar. Se você não projetar assim, daqui a 3 anos só vai estar você liderando. Você tem que começar a plantar agora o que você quer colher daqui a 3 anos. E não só deixar daqui a 3 anos. A pergunta é a seguinte. São 5 passos, 5 sugestões para a próxima década de trabalho. Qual desses 5 passos, minha querida, Deus está colocando no seu coração como primeiro a caminhar ainda essa semana? Para você pensar para você aí. Estou dando para você 5 passos aqui. E Deus está colocando no seu coração aí um desses passos para ser o primeiro. Olha, você está pensando na sucessão. Que é 3 anos, dentro dessas 3 mulheres, você está plantando o futuro. Hoje, você está colhendo aquilo que você plantou ou não está colhendo aquilo que você deixou de plantar 3, 4 anos atrás. É por isso que você está agarrado na liderança dessas mulheres. É por isso que não aparece mais ninguém nas nossas igrejas. É por isso que fica a coisa o tempo todo. O segredo está na capacidade de discipular as novas gerações para que elas possam assumir esses compromissos. Isso é assim no pastorado, é assim no presbiterato. Amada, Deus não te chamou para um cargo, amém? Deus não te chamou para um cargo. Chamou para uma missão que só você pode cumprir. Organize a sua vida com dignidade. Descubra o seu propósito com coragem. Abra a sua casa com alegria. Esse Isaías 60, versículo 1, diz assim, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Deus não te chamou para um cargo, chamou para uma missão que só você pode cumprir, que você é única. E para terminar, que o Senhor te abençoe e te guarde,
O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que o Espírito Santo, que renovou os nossos pais e mães em 1975, renove hoje o nosso peito para tal tempo como esse que nós estamos vivendo agora. Deus abençoe vocês. Aí, Gardini, como é que você quer fazer aqui? Você quer fazer abrir, você quer coordenar aqui alguma reflexão? Tem um tempinho, não sei como é que vocês pensaram essa palestra, para poder refletir. Não, tranquilo, só se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Aí você pode abrir, ou se eu perguntar, tá tranquilo. Só queria agradecer cada representante de cada igreja. E o nosso próximo encontro é dia 17/8, com Eliette Lara, né? Esposa do nosso presidente da Nacional. Além de autora, ela é psicóloga, então eu sei que tem uma palavra. Então, convido você a não perder. Vai ser 17/8. E também, pastor, eu quero incentivar as lideranças a estar divulgando o nosso congresso final, já está no grupo, já mandei o link, né, do acampamento, que vai ser um acampamento. Então, que as irmãs incentivem mesmo, divulguem, já tem um link de pagamento e estar junto nesse momento, priorizar o congresso final. Deixo com o senhor para Que fazer o que vocês o senhor gostariam quiser, mesmo, encerrar, para pelo as menos irmãs aí perguntar. gostaria de ouvir pelo menos umas reflexões aí de vocês, umas três, quem sabe a gente não consegue fazer umas três reflexões aí do que vocês viram, do que isso ajudou vocês. Cida, pode falar, querido. Eu me senti muito pequenininha, muito. E eu anotei quase tudo e eu vi que, nossa, é muito importante você ouvir, você estudar, você discutir. E eu estou vendo, eu peguei alguns propósitos aqui, eu quero ver se eu consigo vencer isso aqui, porque realmente, às vezes você fica assim pensando, não tem muita paciência não, a pessoa não quer, você chama para isso, para aquilo, as pessoas não querem, chega final de ano, você fala na eleição de liderança, todo mundo, não, está ótimo, está muito bom, está nada, pode não estar boa a liderança da gente, mas as pessoas se sentem confortáveis simplesmente seguindo, né? Não tendo que pegar a responsabilidade, não tendo que enfrentar as dificuldades de liderar, porque estar à frente de qualquer coisa é pesado. Você tem que ter coragem mesmo e ânimo. E eu achei muito interessante essa questão aí uma das coisas que o senhor falou aí, pegar 3 pessoas e caminhando junto. Eu acho que estou falando o meu caso, nosso caso, a nossa igreja. A gente vê mesmo lá que tem muita gente que parece que vai na igreja voando. Você está lá voando e sai voando. Parece que não entrou. Você sente que a pessoa está totalmente aérea, não está acontecendo nada na vida da pessoa. Vai na igreja o dia que quer, passa um mês, você sente falta da pessoa. Eu costumo mandar mensagem, ligo, a pessoa está tudo bem, domingo eu vou. E assim, aquela falta de compromisso. E é isso que a gente está precisando, ver se consegue despertar nessas pessoas, porque senão vai acontecer exatamente isso, sair de mansinho da igreja, vai saindo devagarinho, quando você assusta, cadê fulano? Já foi. Então, quer dizer, é nossa responsabilidade estar acompanhando de perto essas pessoas, colar mesmo as pessoas, ser chata ali para acompanhar, porque às vezes você está chato, mas tem que estar. E eu vou tentar fazer alguma coisa diferente lá na nossa igreja, em nome de Jesus. Eu pedi ao Senhor que me dê uma estratégia mesmo. Eu tenho sentido muito isso. Se fosse para eu citar nomes aqui, eu falaria assim, umas 10 irmãs lá na igreja que estão assim, que me dá a impressão de que está no outro planeta. Senta no banco, entra e sai, e não acontece nada. E isso me incomoda muito. Que Deus possa nos dar estratégia, sabedoria, para a gente poder salvar essas pessoas, né? Que elas tenham oportunidade de amadurecer na fé, de crescer no conhecimento e na graça.
porque os tempos estão findando. É agora ou fica, né? Ok, ok. Ô, pastor, gostaria de falar. Pode falar, Na amor. paz do Senhor, irmãs. Eu gostei muito do final aí que o irmão. Gostei de todos, né? Mas no fechamento aí, o irmão colocou a questão que eu não sou um cargo. Eu acho muito interessante isso, que nós temos que ter essa em mente, que nós fomos chamadas não para um cargo, porque nós fomos chamadas, o Senhor nos escolheu, a partir do momento que Ele nos escolheu, nós temos que nos sentir especiais, né? Porque, e não por um cargo, né? Porque eu tenho que ser como a igreja, nós somos uma igreja invisível, visível e invisível. E quando eu não estou dentro dessa igreja visível, que eu estou andando por aí, eu continuo na missão. Então, eu tenho uma missão. Então, independente de cargo, eu tenho um chamado. O Senhor me chamou. Ide. O ide não exige cargo. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, eu não preciso de um cargo para pregar, eu não preciso de um cargo para eu testemunhar de Cristo, e o Senhor nos chamou para isso, né? Para testemunhar, independente de cargo, que não adianta eu ter um cargo e não testemunhar, e não viver Cristo, eu preciso viver Cristo além de um cargo. Eu não tenho que ser vista por um cargo, eu tenho que ser vista por Cristo, por ter uma paixão, um amor por Cristo. É isso que a mulher precisa ter. E outra coisa que o Senhor colocou muito importante, que eu sou apaixonada, estudar. Eu amo estudar. Eu nunca fico, pastor, sem estudar. Eu já me formei em pedagogia, psicanálise, psicopedagogia, já fiz teologia média, seminário, e estou estudando, e não paro, eu sou inquieta. Eu sou devoradora de estudo. Eu nunca paro, estou sempre estudando. Por quê? Eu vejo que eu nunca sei, porque as coisas se renovam, o mundo se renova, como o irmão colocou, e assim, eu preciso estar preparada para eu estar ensinando. Como o irmão colocou, eu preciso discipular. Como eu vou discipular? Como eu vou ensinar se eu também não tenho? Então, nós temos que ter essa sede de aprender. Aprender o conhecimento vem de Deus. Deus é o próprio fonte de conhecimento. Então, nós mulheres precisamos aprender, precisamos estudar. Isso é bom demais para a mulher. Eu fico triste de ver uma mulher que não estuda, que não busca, porque nossa mente, nos ajuda psicologicamente, emocionalmente, você se sente bem. E você tem essa liberdade em Cristo. Cristo nos dá essa liberdade. Então, eu acho muito importante. A palestra foi excelente, a questão da organização, do propósito, né? Porque nós precisamos ter organização. Sem organização, a gente não chega a lugar nenhum. E também o propósito. Também não adianta eu fazer um monte de coisa só por fazer. Para que eu faço? No que eu vou investir isso, né? Para que eu vou fazer isso? Então, e a questão do acolher, que assim, eu sempre comento com a irmã Gardênia, com as irmãs que estão aí, muitas eu converso, a gente precisa ter acolher. Esse negócio, nós precisamos mulheres acolhendo a igreja, uma acolhendo a outra, para a gente crescer, porque eu creio sim, irmão, nós não crescemos sozinhos. Para eu crescer, eu preciso da irmã Gardênia, eu preciso da Nilza, da Michele, da irmã Luísa, eu preciso de todas. A gente não cresce só, não existe eu crescer sozinha, porque eu preciso crescer e desenvolver, ninguém desenvolve só. A gente só desenvolve nessa unidade e nessa socialização, porque eu não vou crescer se eu não conhecer a irmã Luzia. Nós tivemos, né, o primeiro congresso lá na igreja dela, a gente se conversar, eu preciso saber de onde ela veio, como ela veio, então isso é muito gostoso, a gente conhecer as irmãs, Amém. e isso faz a gente crescer, isso a gente nos eleva, né, e nos faz crescer e aprender com as outras, Amém. então é muito importante. Gostei de tudo, muito bom mesmo a palestra. Amém. Irmã Nilza, por favor. Eu acho que a Rosângela já falou aí, pastor Ia, foi muito boa a palestra e
uma coisa assim que eu acho muito interessante, que faz muita falta realmente, é a questão do conhecimento. A gente tem que estudar mesmo, tem que buscar, né? E muitas vezes a gente encontra essa dificuldade no meio das mulheres, porque parece que o pessoal está tão ocupado, é tanta coisa, às vezes você oferece alguma coisa, vamos fazer isso, vamos estudar, e o pessoal está, né, parado. E o conhecimento, ele abre a nossa mente, né? Até nos faz bem. Eu acho que é extremamente importante, sim, a gente estudar e ter conhecimento. Amém. Amém. Obrigado, minha querida. Mais algum de vocês gostaria de falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Bom, essa palestra aqui ficou gravada, vai ficar gravada, depois vocês podem rever a palestra toda, para você poder fazer suas anotações, fazer suas observações. Eu vou gravar e depois vou disponibilizar para as irmãs, tá bom? Queridas, Deus abençoe, muito obrigado. Quero parabenizar pela iniciativa de Amém. estarem aqui, tá? Pela coragem de estarem aqui, esse horário da noite, tão tarde assim. Então, acho que vocês têm que olhar umas para as outras e perceber que existem alguns profetas que não se dobraram ainda a Baal, não é isso? Tem mulheres que estão interessadas em crescer, tem mulheres que estão interessadas em fazer a coisa acontecer, em dinamizar. Então, vocês não estão sozinhos e bastava vocês, nesse contexto aqui onde vocês estão inseridos aqui, ó, que são 16 pessoas que estão aqui, né? São 16 pessoas que têm disponibilidade para poder conversar sobre ele, poder estar trocando informações, poder fazer com você um grupo de estudo da Bíblia, para poder organizar junto com você. No mês de outubro, no mês de agosto, eu vou estar começando um curso de formação de discipuladores às sextas-feiras. Vou começar mais uma turma de formação de discipuladores às sextas-feiras. Tá? E depois, de repente, algum de vocês quiserem fazer um curso, é um curso para formação de pessoas que vão trabalhar, que estão discipuladas. Gente, o problema é que, na maioria das vezes, as igrejas, as pessoas são muito ativistas. Tem que saber separar o tempo para estudar e para investir no seu ministério. Igreja, você se deixar, você vai ficar orando, fazendo ensaio, fazendo reunião e participando de culto o tempo todo. Não falta isso na igreja. Mas você tem que tirar um tempo para você poder investir na sua formação. Se você não fizer isso aí, você nunca vai sair do lugar. Você vai ficar sempre parado no mesmo lugar. E depois a gente sabe muito bem os resultados disso. Deus abençoe, um fortíssimo abraço. Estamos sempre à disposição de vocês aí. Parabéns pela iniciativa. Gardênia, você pode orar e terminar com o pessoal? Amém. Vamos estar orando. Amém. Pai, nós te louvamos, nós te bendecemos, nós somos gratos nesta noite. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem despertado as mulheres do presbitério de Belo Horizonte, ó Deus, para aprender mais do Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Gilmar, que tem sido instrumento, ó Pai, nas mãos do Senhor, para nos ensinar. Ó Deus, capacita cada liderança mesmo, vai dando estratégia, desperta mesmo, ó Pai, essas mulheres para estar aprendendo cada dia mais com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado mesmo pela união de mulheres de cada igreja. Ó Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus possa nos orientar, nos conduzir cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, o microfone do senhor está desligado, mas... Tá. Então, lá, receba a bênção, amém? Amém. O infinito amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações maravilhosas do Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite. Bem, paz do Senhor. Boa noite. Amém.